Já percebeu o quanto você deve se empenhar para montar sua rede de relacionamento? Ou está paralisado ainda com medo, timidez, aí acuado, com medo de fazer contatos e não percebeu ainda o valor que tem a rede de relacionamento em sua vida? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. A nossa convidada, Caroline Aguiar, é advogada. Ela é um exemplo perfeito de que usar boas técnicas de construir um network profissional pode sim levar alguém a ir muito longe na carreira. Formada em Direito pela PUC São Paulo, decidiu pedir demissão e fazer um MBA para advogados em Chicago, LLM, junto com o seu atual marido. E foi aí que a sua aventura profissional começou, mas também o desafio de se recolocar. Hoje, ela trabalha como associada americana com assuntos relacionados às leis de Nova York, de forma remota, residente aqui em São Paulo. É isso aí, ela é brasileira, mora no Brasil, mas o trabalho dela é junto à legislação dos Estados Unidos por um escritório com sede no exterior. E ela conseguiu tudo isso em apenas alguns poucos anos de carreira. É realmente uma trajetória de muito sucesso e o mais incrível ainda é que em tão pouco tempo. Como é que será que ela conseguiu tudo isso? E é o que vamos escutar hoje da Carol nesse episódio do YesCast. Tudo bem, Carol? Obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda aqui. Oi, Ana, obrigada. Primeiro, eu queria agradecer por você me receber aqui. É um prazer participar do podcast. O prazer é todo nosso. E, Carol, você comentou comigo, me contou, que você, logo que se formou, até ainda no estágio, você já estava trabalhando em bons escritórios de advocacia aqui no Brasil, foi efetivada e com alguns poucos meses de trabalho, você resolveu pedir demissão para prestar para esse MBA. Deve ter sido um ato de super coragem, né? Largar aquilo que você já estava conquistando e começando a sua carreira. Foi muito difícil passar? Como é que é o processo? Então, acho que foi um pouco difícil o processo como um todo, porque primeiro que a decisão de pedir demissão depois de ter sido efetivada num dos melhores escritórios do Brasil, para não saber muito bem o que viria depois, é uma decisão difícil, né? É uma decisão que até choca um pouco as pessoas que estão em volta. Nossa, mas e agora? Ela vai sair de lá e se depois não der certo? Enfim. Só que para mim é muito importante que a minha vida pessoal e a minha vida profissional, as duas vidas, que no final é só uma, estejam conciliadas, né? Que eu esteja feliz nos dois pilares. E naquele momento, o meu atual marido, ele ia fazer o LLM, né? O MBA de advogados, o LLM. E eu queria ir também, assim, sempre foi um sonho meu fazer um LLM. Talvez, se não tivesse essa situação da minha vida pessoal, eu tivesse feito um pouco mais tarde, como a maioria das pessoas aqui no Brasil fazem mesmo. Mas eu queria muito conciliar essas duas coisas. Então eu falei, vou prestar, vamos ver o que acontece. Eu acho que foi mais difícil prestar o LLM por questões internas do que externas. Então eu ficava duvidando de mim, eu ficava colocando esse peso de sou muito nova, eu acho que não vai dar para passar, porque muita gente tem experiência e eu só me formei há 2, 3 meses. Quando eu prestei, eu tinha 2, 3 meses de formada. Então eu ficava colocando essa carga em mim. Mas depois, no final, deu tudo certo. Eu estudei, fiz a prova, que é uma prova de inglês que você tem que fazer, né? O TOEFL. Fiz todos os applications e, no final, passei nas universidades que eu queria passar. E eu e meu marido, a gente conseguiu ir juntos para Chicago e ficamos um ano lá. Que legal. É aquela vozinha interna, né? De crenças limitantes que vão segurando a gente. Ainda bem que a sua força interna venceu e tá aí a comprovação de que realmente você tinha capacidade e conseguiria fazer todo esse caminho, né? Inclusive, você ganhou uma bolsa lá para fazer o curso, né? Para estar lá nos Estados Unidos. E cursou, fez tudo, conseguiu o certificado. Mas chegou no final, o seu marido, pelo que você me contou, tinha suporte do escritório aqui do Brasil. Ele tirou um sabático, mas continuava vinculado de alguma forma. Eu entendi que ele poderia continuar lá trabalhando. E você estava, no final, desempregada. E aí, o que é que você fez? Como é que foi isso? Então, desde o primeiro dia do curso, né, do LLM, eu já estava pensando o que eu ia fazer quando o LLM acabasse, né? Acho que
Eu estava muito ansiosa naquela época. Acho que hoje em dia eu vejo que eu poderia ter ficado um pouco menos, mas enfim, naquela época eu estava muito ansiosa, eu queria muito trabalhar. Na verdade, eu não só queria arrumar um emprego, como eu queria trabalhar fora depois do LLM, porque quem faz esse LLM tem muito na cabeça que vai ser uma dobradinha, né? Que você vai fazer 1 ano de LLM e depois o segundo ano vai ser um ano de trabalho fora. Então, nessa época, o meu marido já tinha até conseguido um estágio para depois do LLM em Nova York. E eu tinha que procurar, né? Então eu brinco que eu fiquei até com dor de estômago de tanto café que eu tomei com desconhecidos. Assim, conheci um monte de gente, mandava mensagem para as pessoas no LinkedIn me apresentando, perguntando se elas queriam tomar café, se elas queriam almoçar. Várias pessoas não respondiam, mas as que respondiam era muito legal, porque eu acabava conhecendo outras pessoas, acabava ampliando minha rede de contatos, e são pessoas que eu falo até hoje, algumas delas, né? Então isso foi muito legal. Mas aí eu acabei indo numa Job Fair, né, que é uma feira de empregos que tem em fevereiro para todo mundo que faz LLM lá nos Estados Unidos naquele ano. E aí na Job Fair eu conheci o pessoal da PwC, né, da Price, e eu acabei conseguindo um emprego para ir trabalhar na Alemanha depois do meu LLM. Então nesse ano meu marido ficou em Nova York, eu fui para a Alemanha. Mas foi muito legal, assim, foi muito válido, foi uma busca, uma caça ao tesouro, mas que no final deu tudo certo e foi muito gratificante, assim, acho que o ano que eu passei na Alemanha foi muito importante para mim, assim, ter trabalhado na Price foi um privilégio enorme, assim. Valeu a pena gastar sola de sapato, telefone, mensagem, mandar mensagem em rede social para conseguir esses cafezinhos e esses bate-papos aí para viabilizar, né? Valeu. Esses contatos. E esse esforço todo que você me contou, você está falando que você foi... vamos explicar um pouquinho melhor para quem está ouvindo, porque quando eu escutei, eu falei, poxa, mas isso parece cena de filme, né? Me conta esse trecho aqui, para quem está ouvindo, como é que você fez o curso nos Estados Unidos, mas foi parar na Alemanha, né? Como foi esse caminho? Para mim é uma cena de filme, tinha que marcar aí uma cena para você. Não, com certeza. Então, como eu falei, meu objetivo era muito forte de arrumar um emprego no exterior. O meu primeiro objetivo era os Estados Unidos, mas a Europa também é maravilhoso, ótimo. Eu estudei em colégio alemão aqui no Brasil, então eu já tinha o conhecimento da língua. Quando eu fui na Job Fair, na verdade a minha entrevista era com a Price da Suíça, mas a pessoa não pôde comparecer na entrevista por uma questão pessoal, e eu acabei tendo sido entrevistada pela sócia da Alemanha. E a sócia da Alemanha, a gente se deu bem, né, gostamos de nos conhecer, mas ela não estava contratando candidatos que não fossem alemães naquele momento. À noite teve um evento de networking, a gente também conseguiu conversar mais, conseguiu interagir, teve até uma dinâmica de grupo e tudo, mas aí foi isso. Aí, depois eu voltei para Chicago, ela me conectou com o sócio da Suíça, que era quem tinha a vaga, e ele me falou, olha, a sócia da Alemanha gostou bastante de você, mas eu preciso conhecer, né, a pessoa que eu vou contratar e tal. Só que para mim, não dava para ficar nessa indefinição. Já era março, quase abril, e eu precisava saber o que eu ia fazer depois de julho. Até porque eu tinha gastado bastante no curso, enfim, eu não tinha emprego. E aí eu falei para ele, olha, então esse é o único problema para você me contratar? Ele falou, Aí eu falei, então tá bom, você vai daqui 2 semanas, eu vou para a Suíça. Aí ele falou, vou. Ele ficou meio surpreso, mas ele falou, vou, marcamos uma reunião. Só que assim, eu tava estudando, eu nem tinha muito dinheiro, recurso para ir, né, para lá. Então eu pedi um favor no grupo dos estudantes lá do LLM, se alguém conhecia alguém que morava na Suíça, para ver se a pessoa podia me ajudar, enfim. E uma amiga minha me apresentou uma amiga dela, e eu acabei ficando na casa dessa amiga, que hoje em dia é uma pessoa querida, enfim. Mas foi engraçado, assim, toquei a campainha, prazer, Carol, estou aqui para passar uma semana com você. Cheguei com a minha mala e tô aqui, me hospedo aqui. É isso, mas depois foi super divertido, mas foi isso, foi desconhecido, peguei um voo cheio de escala, enfim, caos. E aí eu cheguei lá, fiz a entrevista, deu tudo certo, ele me fez a proposta, tava super feliz, falei, nossa, que legal, vou passar um ano aqui em Zurique e tal. Só que a Suíça tem umas regras de visto que são um pouco diferentes das regras aplicáveis para a União Europeia, e aí, no final, eu não consegui o visto para aquele ano, eu só consegui o visto para o ano seguinte, porque já tinha atingido a cota máxima
de brasileiros para aquele ano. E aí a Price acabou retirando a oferta, o que faz sentido, porque eles precisavam de alguém para aquele ano, e eu fiquei arrasada, né? Já era junho, eu estava nos Estados Unidos, falei, já era. Fez todo aquele esforço de ir até lá e deu água, nada. Nada. Eu falei, bom, pelo menos comi um bom fundi, mas assim, tirando isso, não deu nada. E aí eu tive a ideia de mandar um e-mail para aquela primeira sócia que eu tinha conhecido, que é uma pessoa, assim, sensacional, uma profissional, assim, que eu admiro muito até hoje. E ela me ajudou. Ela decidiu que ela ia me ajudar, me arrumou várias entrevistas. E nisso eu entrevistei com um sócio da Alemanha, de Frankfurt. E deu certo. Ele me fez uma proposta, me convidou para ir para Frankfurt no final de julho. E eu fui. Peguei minha mala, arrumei o visto. Eu não sou cidadã europeia, então tirei o visto de trabalho, tudo e fui. Uau! E Carol, você também, depois voltando, você chegou a retornar para os Estados Unidos e tirou você tem a OAB aqui no Brasil, o que eu sei que não é uma tarefa tão fácil tirar a OAB, porque eu vejo ali nos meus atendimentos o quanto que os estudantes lutam ali por tirar, né, essa credencial. E você depois, além da OAB, tirou o NY Bar. O NY Bar, que seria o equivalente ao OAB lá nos Estados Unidos, né? Como é que você conseguiu essa façanha? E isso é super importante para o seu trabalho hoje. É isso que faz toda a diferença para você estar no escritório que você está trabalhando assim, né? Isso é verdade. Eu só estou trabalhando nesse escritório hoje por causa do New York Bar, né? Então, o que acontece? Na verdade, foi meio concomitante com essa busca de emprego. Então, eu estava tentando arrumar esse emprego na Alemanha. E em julho desse ano, logo antes de eu receber eu recebi, acho que a proposta para ir para a Alemanha dia 20 de julho e a prova do New York Bar foi dia 23, foi super perto. Então, o que acontece? Você termina o LLM e aí você passa um mês, 30, 40 dias estudando muito. Para mim, foram 10 horas por dia de estudo, todo dia. Muito, muito estudo. Eu brinco que eu acho que o New York Bar é mais uma prova de resistência do que de qualquer coisa. Porque você precisa realmente estar lá de fim de semana, de dia de semana, parar para comer e dormir, tomar banho, e é isso, basicamente. Meu marido também prestou, então a gente prestou basicamente ao mesmo tempo, né? Mas ele gostava de estudar em casa e eu estudava na biblioteca com as minhas amigas, na biblioteca da faculdade. E foi difícil, mas também deu certo. Acho que eu tinha esse objetivo, eu coloquei esse esforço. Eu vou dizer que nem sempre eu pensei que ia dar certo. Acho que tinha alguns dias de estudo ali, daqueles 30, 40 dias que eu falava, nossa, por que eu tô fazendo isso? Tô perdendo o verão, vai dar tudo errado, no final não vou ter emprego, não vou ter o bar. Você fica com esse pessimismo às vezes, mas depois você acorda pra realidade, você fala, não, vamos tentar. Seguir, vou lutar. E deu certo, né? Então, foi ótimo. Mais uma vez, né? Deu certo a luta. Não foi fácil, assim, acho que de novo veio a dúvida, e é muito mais, hoje em dia, eu vejo que às vezes a gente tem uma dúvida, e eu acho que o maior desafio, ele é sempre interno do que externo, pra ser bem sincera, né, da minha experiência até agora. E é muito importante a gente lidar com essas questões internas, porque eu acho que elas são mais difíceis do que as externas. E aí, uma vez que você consegue respirar fundo e falar, vamos lá, vai dar certo, o que eu tenho que fazer, qual que é o plano é fazer isso para chegar aqui. Lógico que não é 100% das vezes que o resultado vai ser como a gente queria. Mas aí a gente pode ou tentar de novo, ou a gente pode entender que era para ser de outro jeito mesmo, né? Então... Sim. E quando você está contando vários episódios de contato com pessoas, em vários aspectos, desde os estudantes para pedir ajuda, até falar com a sua amiga lá para conseguir a hospedagem, né? Todo esse processo de entrevista. Como é que você se prepara para as entrevistas? Porque você está sempre qualificada, pronta, ou às vezes você não preenche algum pré-requisito que a vaga está pedindo? Como que você encara essa candidatura às vagas e como você se prepara para as entrevistas? Olha, vou ser bem sincera, Ana, eu acho que eu nunca preenchi todos os requisitos de nenhum emprego que eu tive até hoje, assim. Eu já tive alguns empregos, mas eu acho que eu nunca preenchi todos os requisitos mesmo. Eu acho que, assim, às vezes quando você lê o descritivo da vaga, se você tenta dar o certinho em todos os requisitos que a vaga pede, você nunca vai aplicar pra nada. A verdade é essa. Sim. Tipo, eles vão colocar lá a pessoa perfeita para aquela posição. O ideal, né? O ideal, o melhor dos mundos. Só que se você preencher ali uns 80%, vai, aplica, sabe? E eu sempre fiz isso.
E aí, assim, se eu vejo uma vaga que me interessa, né? Agora não é o caso, mas assim, quando eu tava procurando, se eu vejo uma vaga que me interessa, eu vejo ali, olha, eu cumpro pelo menos os requisitos mais relevantes, né? Então, assim, se a vaga fala que você tem que falar inglês fluente porque você vai trabalhar só com Europa e Estados Unidos, aí é uma coisa que realmente você tem que fazer, porque senão você não vai conseguir se comunicar com as pessoas. Mas ela pede alguma experiência prévia em um assunto específico, eu penso, poxa, será que eu já não trabalhei com coisas que são parecidas? Será que eu não posso contornar isso ou tentar explicar para o entrevistador que eu posso ser útil mesmo não tendo, sei lá quantos anos? Essa habilidade específica, mas faço as conexões, né? Exato. Desenvolvo. Exato. E aí, basicamente assim que eu faço, né? Então, eu sempre falo, né, para as pessoas mais novas que às vezes me perguntam, ou para os meus irmãos, eu falo para eles, olha, você gostou da vaga, você minimamente preenche os requisitos, aplica e depois você vê. Se o entrevistador julgar que você é uma boa pessoa para vaga, deixa ele julgar. Sim. E aí, para as entrevistas, quando eu era chamada, nessa época que eu fiz muitas entrevistas e afins, quando eu era chamada para fazer as entrevistas, eu buscava entender um pouco mais sobre a organização, entender um pouco mais sobre os valores, sobre os princípios, até porque se eu via que era uma organização que não condizia com o que eu buscava, para que eu ia aplicar, né? Acho que é uma perda de tempo para mim e para a pessoa que vai me entrevistar. Então, eu buscava estudar um pouco sobre a organização, buscava estudar um pouco sobre o trabalho, tentava pensar, poxa, o que eu fiz na minha vida que é relevante para o que eles estão buscando? E aí, fazer esse exercício de ver as informações que seriam mais relevantes. Uhum. Claro, eu nunca decorava coisas, porque eu acho que quando você acaba decorando, você estraga um pouco da interação que você tem ali. Perde um pouco da autenticidade, talvez, né? É isso. Mas eu sempre pensava um pouco, não chegava ali sem saber nada do que eu ia falar, né? Eu me preparava. Uhum. E, Carol, você passou por vários mercados, assim, vários países, né? Você passou pelos Estados Unidos, pela Alemanha, chegou a ter contato com a Suíça, mora aqui no Brasil, trabalhou aqui no Brasil. E no mercado jurídico, que é um mercado competitivo, de cargas horárias, conhecido como cargas horárias intensas de trabalho, às vezes de muita pressão, a gente tem até relatos aqui no Brasil de situações até drásticas que aconteceram em escritórios, né, com estagiários e tudo mais. Como que você lida com essa pressão como mulher? Se você já sofreu algum tipo de bullying, de cancelamento, de preconceito, e como é que você aprendeu a lidar com essas situações ao longo da sua carreira? Eu acho que eu concordo, eu acho que, né, o mercado corporativo no geral, e aí eu não vou nem só limitar o direito, mas eu acho que o mercado corporativo no geral é um mercado que exige muito de você, é um ambiente que exige bastante de você. Eu acho que as pessoas, pelo menos eu tenho muito claro, né? Sempre tive muito claro o que eu queria. Então, bem no começo da minha carreira, eu falava, eu sei que tá sendo sacrificante, eu sei que tá sendo puxado, mas eu quero chegar em tal lugar, eu quero que daqui a alguns anos eu já tenha uma estabilidade para eu poder efetivamente fazer outras coisas, além de trabalhar. E então eu tinha esse objetivo na cabeça, né? E eu acho que a maturidade vai fazendo com que você, primeiro, não leve tantas coisas para o pessoal, o que ajuda muito a viver num ambiente corporativo. Segundo, que você enxergue os problemas com outra proporção, assim, né? Que você, sei lá, se você cometeu um erro que talvez quando você é mais novo você acha que é o fim do mundo, hoje você fala, putz, realmente não precisava ter acontecido isso, mas vou aprender para a próxima e penso em todas as coisas que eu fiz certo. Então, eu acho que você acaba levando as coisas um pouco mais light na medida que você vai evoluindo na sua carreira, que você vai crescendo. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. E eu acho que você também vai aprendendo em algum momento que a vida não é só trabalho, né? Geralmente, quando você é muito novo, às vezes você entra num mar que você acha que não, é o trabalho, porque eu tenho que ser bem-sucedido, porque eu tenho que isso e aquilo. Só que depois você entende que você pode ser bem-sucedido, isso e aquilo e tudo que você quer, mas que a sua vida pessoal é muito, muito importante também. E aí, quando você tenta balancear as duas coisas e impor limites, isso funciona. E aí você acaba até performando melhor no seu trabalho, porque você tá feliz nas outras vertentes, né? Você consegue acordar, fazer um esporte, você consegue sair com seus amigos, você consegue
estabelecer que você não vai perder o aniversário da sua mãe, que você não vai perder o aniversário do seu marido, o passeio com o seu cachorro. Você vai encaixando as coisas. Então, eu acho que o tempo fez com que eu aprendesse a lidar cada vez melhor com isso. E eu, hoje em dia, trabalho num escritório também que é muito legal, o ambiente é ótimo, né? A sede do meu escritório hoje em dia é na Inglaterra, eu trabalho no Linklaters. E aqui no Brasil nós somos em 4 advogados, mais 3 estagiários, mais a nossa office manager, então e um sócio, então é bem legal, é uma estrutura pequena, a gente se ajuda, a gente se respeita, então eu tô bem satisfeita. Muito bom, obrigada. Você tem uma mensagem final para deixar para o nosso ouvinte, para quem está começando na carreira no meio jurídico? Eu acho que a principal mensagem é confie em você. Confie que você tem qualidades muito boas para oferecer ao mercado e qualidades muito boas para oferecer aos seus colegas, independente dessas qualidades não serem convencionais eventualmente, independente de você não cumprir aqueles 10 requisitos que a vaga ou que as outras pessoas querem, sabe? Acho que cada pessoa tem o seu valor e cada pessoa pode agregar muito. É só você confiar em você e ter um pouco de resiliência. Acho que é isso. É isso aí. Eu tenho aqui muitas lições aprendidas com a Carol. Obrigada, Carol, por toda essa sua fala. Eu tenho algumas palavras-chave assim, que pegaram no meu coração aqui. Ousadia, iniciativa, network, relacionamento. A Carol, ela foi atrás, sempre atrás da iniciativa, mesmo vencendo aquela fala interna que a gente tem, aquele diálogo interno, não vai dar certo. Você ganhou a força, né? Foi pelo lado positivo, de otimismo. Se esforçou, vi muito esforço aqui ao longo da trajetória para prestar os cursos, para prestar o certificado, para conseguir as entrevistas, mas teve coragem de fazer os relacionamentos, e relacionamentos às vezes que vieram do nada, né? Você foi no seco, mandou lá no LinkedIn uma mensagem e conseguiu a contrapartida. Então, as pessoas dão o retorno, né? Sim. A gente às vezes fica muito preso pelo medo, pela resistência, sem coragem, intimidado por alguns pré-requisitos de vagas, de entrevistas, quando é possível lutar contra essa fala interna e conquistar o seu espaço no mundo, fazendo esse relacionamento e essas redes. Muitas lições que a Carol trouxe aqui pra gente, e eu gostaria de perguntar para você se você já percebeu que a necessidade de colocar foco nos seus relacionamentos e construir um network, uma rede de apoio, uma rede de pessoas que possam te ajudar tanto do lado profissional e quanto do lado pessoal. Você já viu a importância disso? Já percebeu o quanto você deve se empenhar para montar a sua rede de relacionamento? Ou está paralisado ainda com medo, timidez, aí acuado, com medo de fazer contatos e não percebeu ainda o valor que tem a rede de relacionamento em sua vida? E se você gostou desse nosso bate-papo, eu quero te convidar a curtir o nosso canal no YouTube, Ana Paula Ornos, YesCast, no Spotify, em todas as redes ali disponíveis, e também a se inscrever no nosso canal e a curtir os nossos vídeos. Mande também sua história, que a gente vai ficar muito contente em ouvir você aqui. Obrigada, até o próximo episódio.